Depois de falar sobre a organização da tabela e saber quais os nomes de cada grupo e dividir eles em representativos e transição, é importante que a gente, sem ter a tabela, consiga dizer onde é que os elementos estão. Para isso, bora falar sobre a localização dos elementos dentro da tabela periódica. Acompanha comigo. Vê só, de forma geral, eu vou localizar os elementos na tabela periódica pensando na distribuição eletrônica. Coloquei aqui 4 elementos, sódio, cloro, nióbio e o praseodímio, para que a gente olhe para a distribuição dele e diga qual é o grupo e qual é o período que o elemento vai estar. A gente vai dividir aqui nos elementos representativos e os elementos de transição. Os representativos é necessário ao extremo que você saiba dizer grupo e período. Os elementos de transição é mais para você saber que eles são de transição ou não, mas eu vou te ensinar como é que a gente vai localizar eles, tá? De forma geral, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a distribuição eletrônica do elemento e eu vou ver quantos níveis eletrônicos estão ocupados naquela eletrosfera. Porque esse número de nível vai me dizer qual é o período que o elemento está. Já quando eu vou para localizar qual é o grupo, eu vou pensar sobre a quantidade de elétrons dentro da camada de valência. Então, eu vou olhar qual é o último nível que está ocupado e vou contar quantos elétrons estão dentro dele. E aí, para os elementos representativos, vai ser muito tranquilo. Se tiver um elétron, vai estar no grupo 1. Se tiver 2 elétrons, vai estar no grupo 2. Se tiver 3 elétrons, vai para o grupo 13. E assim vai seguindo sequencialmente, até você chegar em 8 elétrons na última camada e você pertencer ao grupo 18. Só toma cuidado com duas coisas. Se só tiver um elétron, literalmente, só um, ele é o hidrogênio. E se ele tiver somente 2 elétrons, ele vai ser o hélio, tá? É porque vai coincidir, nesse caso, do hidrogênio, de só ter um elétron e só ter um elétron na camada de valência, e no caso do hélio, só ter 2 elétrons e 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, fica só atento à quantidade total de elétrons que vai existir ali. Aí, bora pensar. Eu estou aqui com o sódio. A distribuição eletrônica do sódio fica aí, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, porque o número atômico dele é 11. Aí, pense comigo. Eu tenho elétrons no nível 1, eu tenho elétrons no nível 2 e eu tenho elétrons no nível 3. Como eu tenho 3 níveis sendo ocupados, eu posso dizer que esse elemento ele está no terceiro período da tabela, ou seja, na terceira linha, certo? E para dizer o grupo, a camada de valência dele é essa. E olha quantos elétrons ele tem na camada de valência, 1. Se ele só tem um elétron na camada de valência, ele pertence ao grupo 1. Então, olhe na tabela periódica que você tem aí, que você baixou lá na plataforma. Procure o sódio, número atômico 11. Ele vai estar no primeiro grupo, ou seja, na primeira coluna da tabela, porém na terceira linha, tá? Ele é um elemento representativo, porque se você ver a distribuição eletrônica dele terminou em S, tá? Vamos para o cloro. O número atômico dele é 17. E aí você tem a distribuição eletrônica dele sendo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Veja, ele tem elétrons no nível 1, tem elétrons no nível 2 e tem elétrons no nível 3. Como ele tem 3 níveis sendo ocupados, eu posso dizer que esse elemento também está no terceiro período da tabela periódica. Porém, agora eu preciso saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, que é a última camada, que é a terceira para ele, né? Então, eu vou pegar todos os elétrons que existem na terceira camada. Olha para cá. Aqui ele tem 2, aqui ele tem 5. Ou seja, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. E como você sabe, quem tem 7 elétrons na camada de valência pertence ao grupo 17. Tá? Veja que ele também é representativo porque a distribuição eletrônica dele terminou com P. De boa? Então, para elementos representativos vai ser sempre muito tranquilo. Ver o número de níveis, ver a quantidade de elétrons. Quando você tem elementos de transição, aí a brincadeira fica um pouco mais pesada. Vê só, o nióbio, botei aí para você. O número atômico dele é 41, então a distribuição eletrônica dele fica desse jeito aí, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. Veja, quero saber qual é a camada de valência dele. Ele tem elétrons no nível 1, tem elétrons no nível 2, tem elétrons no nível 3, tem elétrons no nível 4, mas a última camada que tem elétrons é a camada 5. Então, veja,
ele tem 5 camadas sendo ocupadas. Logo, esse elemento está no quinto período da tabela periódica, tá? E para saber qual é o grupo, eu não vou olhar o número de elétrons da camada de valência. Eu vou olhar o número de elétrons do subnível mais energético, que é sempre o último item da distribuição eletrônica. Nesse caso, ele tem 3, certo? E aí, para saber o grupo dele, o que é que a gente faz? A gente pega sempre esse número aqui e vai somar 2. Então, ó, o nióbio ele está no grupo 5 da tabela periódica, tá? Então, sempre que o elemento terminar com a distribuição em D, pegue o número de elétrons que tem dentro do nível D e some 2. Isso vai dizer qual é o grupo que ele vai estar, certo? E o período é a mesma coisa, quantos níveis estão ocupados. No caso da galera do grupo F, aí é que o negócio fica mais complicado ainda mesmo. Veja, eu tenho aí o praseodímio, que a distribuição eletrônica dele vai até 59. Eu tenho elétrons no nível 1, tenho elétrons no nível 2, tenho elétrons no nível 3, tenho elétrons no nível 4, tenho no nível 5, mas o último nível que está sendo ocupado é o 6. Como o último nível ocupado é o 6, esse elemento está no sexto período da tabela periódica. Mas para dizer qual é o grupo, isso aqui não vai existir. Eu vou voltar para você lá no desenho da tabela periódica, tá? Olha para isso aqui. Os elementos do grupo F ficam nessa região da tabela. Aqui existem 15 coluninhas. O que é que você faz para saber em qual desses quadradinhos o elemento vai estar? Aí você olha para a quantidade de informações que vão, com a quantidade de elétrons que vai estar no grupo F, né? O praseodímio, ele terminou com 3. Veja, ele estava com o sexto nível sendo ocupado, então ele vai estar nessa linha aqui, certo? Logo, dentro dos lantanídeos, que é essa, porque quem está aqui é essa galera, e ele vai ser o terceiro elemento da sequência, ou seja, esse aqui. Se ele terminasse em F4, seria esse aqui. Se ele terminasse em F7, seria esse aqui, tá? Então, como é muito difícil a localização de elementos do grupo F, a gente dificilmente vai ter alguma prova. Também é praticamente impossível uma prova cobrar sobre isso, tá? E o Enem principalmente. Então, saiba a localização dos elementos representativos que vai ser sucesso. Aí, bora lá brincar com a questãozinha, questão número 2. O nióbio foi descoberto no começo do século XIX pelo britânico Charles Hatchett. Apesar de alguns adotarem a terminologia colúmbio, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, recomenda o uso do nome nióbio em homenagem à deusa Niobe, filha de Tântalo, segundo a mitologia grega. O nióbio possui forte afinidade, vou botar aqui, forte afinidade geoquímica com o tântalo, ou seja, são estreitamente associados e encontrados juntos na maioria das rochas e dos minerais em que ocorrem. Na natureza, há mais de 90 espécies minerais de nióbio e tântalo conhecidas. E esses dois elementos químicos adquiriram grandes utilidades e aplicações em diversos ramos econômicos, da siderurgia a setores intensivos em tecnologia. A importância econômica e tecnológica desse elemento, pelas suas propriedades físicas e químicas, deve-se a, veja só, pensar em tabela periódica. Vou pedir para você olhar para mim. Pensar em tabela periódica e pensar em semelhança entre as características dos átomos, você sempre vai lembrar o seguinte: átomos que têm comportamento químico semelhante, comportamento químico idêntico, pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Se eu digo a você, eita, o sódio faz o mesmo tipo de composto que o potássio. O carbono tem compostos muito semelhantes, assim como o silício. O oxigênio e o enxofre, eles também têm comportamentos químicos semelhantes. Isso acontece porque os elementos estão no mesmo grupo da tabela periódica. E para estar no mesmo grupo, é porque a terminação da distribuição eletrônica deles é igual. Vê, todo mundo que está no grupo 1 vai terminar com a distribuição em S1. Todo mundo que está no grupo 15 vai terminar a distribuição em S2P3. Isso faz com que quimicamente eles reajam de forma muito igual. Então, se eu digo que dois elementos eles têm semelhanças químicas, que eles aparecem do mesmo jeito, é porque eles estão localizados no mesmo grupo da tabela periódica. E aí fica fácil você chegar na resposta. Olha a letra A. Diz assim: terem elétrons desemparelhados no subnível D.
Elétron desemparelhado tem a ver com o modelo atômico mais atual, tem a ver com spin, tem a ver com números quânticos. O Enem nunca vai cobrar isso de você. Mas entenda que ter elétrons desemparelhados é quando dentro daqueles subníveis S, P, D ou F, os elétrons, eles não estão aos pares. Literalmente isso. E aí, essencialmente, quando o número de elétrons for ímpar, você tem elétrons desemparelhados. Outras situações podem acontecer também, mas se for para lembrar de alguma coisa, pense nisso. Elétrons em número ímpar. Não é isso que causa semelhança entre eles, tá? Letra B. Serem elementos de transição interna. Cidadão do mundo, o nióbio e o tântalo são elementos que estão localizados no meio da tabela periódica, naquele bloco ali, que são elementos de transição, porém elementos do grupo D. Então, eles são elementos de transição externa. Letra C. Pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Depois do que eu falei, ficou fácil demais de entender que isso aqui é verdade, né? E olha a letra D. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Se você olha para a tabela periódica, para o nióbio ter o elétron mais externo, sendo o nível 4, significaria dizer que ele estava no quarto período. Mas olha o nióbio aqui e olha o período dele, é o quinto. Olha o tântalo aqui e olha o período dele, é o sexto. Então veja, deveria ser 5 e 6 para a resposta estar correta. E percebe que todos eles pertencem ao grupo 5 da tabela periódica, ficando um abaixo do outro. Por isso que eles guardam semelhanças, tá bem? Então, a resposta para a gente aí fica realmente letra C, tá? Exclua a letra D também. Bora lá para outra questão, questão número 5, que diz assim, deixa eu apagar aqui que a gente já recebeu spoiler. Um determinado elemento da tabela periódica apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. É correto afirmar que esse elemento está localizado onde? Lembra, para dizer a localização de um elemento, eu vou ver qual é o período e qual é o grupo dele. Como ele terminou em P, ele é um elemento representativo. Então, é só eu ver o número de camadas que estão sendo ocupadas, que vai me dizer o nível, e a quantidade de elétrons na última camada vai me dizer qual é o grupo. Aí veja, eu tenho elétrons no nível 1, tenho elétrons no nível 2 e tenho elétrons no nível 3. Como o último nível a ser ocupado foi o terceiro, então esse elemento está no terceiro período. E nesse último nível, que é o terceiro, ele tem 4 elétrons. Quem tem 4 elétrons na camada de valência pertence ao grupo 14. Então, esse elemento está no terceiro período do grupo 14. Portanto, a resposta para a gente aqui, letra D. Beleza?